Que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 21 e 22, o Cristo nos diz: para não colocarmos remendo de pano novo em roupa velha, porque irá acabar fazendo um buraco maior. E também nos diz para não colocarmos um vinho novo em odres velhos, que irá acabar rompendo com um odre. Odre significa um recipiente feito de pele de animal, que naquela época se colocava água, azeite, vinho. O Cristo colocou dois exemplos bem comuns, bem triviais, para as pessoas poderem entender. Ninguém naquela época fazia algo parecido, de colocar um remendo com um pano novo numa roupa velha, porque ia acabar esgarçando, a roupa lá já está esgarçada e apenas aumentava esse buraco e assim ficava pior. O pano novo, o vinho novo, o Cristo nos mostrava como sendo o Evangelho, a Boa Nova, os seus ensinamentos que estavam chegando, e para isso era necessário um novo homem que quebrasse os paradigmas, preconceitos, para poder compreender essa mensagem que ele estava trazendo. Nós vemos que ali em Marcos 2, os fariseus estavam seguindo o Cristo, seus discípulos, e viram que eles estavam trabalhando no sábado, coletando espigas. Assim, eles foram acusados de estarem errando. Mas o Cristo veio e disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso tudo em função da interpretação daquele mandamento dos 10 em relação ao sábado, que pedia-se para santificar o sábado. Uma interpretação equivocada lá dos fariseus, que eram doutores da lei divina, representante de Deus junto aos judeus. Entendia que você não tinha que trabalhar no sábado, não tinha que se fazer nada, mas Deus queria que pelo menos um dia da semana fosse voltado para a casa de Deus, para a espiritualidade. Se fosse todos os dias, melhor, óbvio. Mas eles, com esse paradigma, com essa interpretação equivocada, com uma dificuldade de aceitar o Cristo, eles esperavam o Messias. Os profetas, que eram judeus, que vieram após Moisés, profetizaram a vida do Messias, que era o Cristo, mas não o identificaram como tal. E ainda estão esperando até hoje. Para aceitar o cristianismo, o judaísmo, ele tinha que abrir mão dessas interpretações equivocadas, compreendendo de uma forma racional, compreendendo realmente o entendimento que o Cristo apresentava. Precisava-se romper com esse homem velho, com situações equivocadas do passado, que já não era para aquele entendimento de 2000 anos atrás. E assim, como Paulo de Tarso teve uma dificuldade com o cristianismo que estava surgindo, judeus, após a morte do Cristo, alguns se converteram ao cristianismo, eram judeus cristãos, mas não aceitavam cristãos que não eram judeus. Achavam que esses deveriam se converter primeiro ao judaísmo, se tornando judeus, para depois serem cristãos. Paulo teve uma dificuldade em relação a isso, porque estava surgindo uma nova seita judia. Naquela época, em torno de 30, o cristianismo não poderia ser uma seita judia. Teria que ser realmente um novo entendimento, como o Messias prometido, que veio atualizando o entendimento de Moisés, dos profetas, não revogando as leis divinas,
mas as leis mosaicas que não eram divinas precisavam ser atualizadas conforme o entendimento do nosso mestre. Esses judeus que eram cristãos também tinham essa dificuldade. Nós vemos que hoje em dia as empresas que trabalham com inovações valorizam aqueles homens que quebram os paradigmas, aquelas pessoas que trabalham aceitando inovações, aperfeiçoamento, se livrando daquele antigo funcionário, aquele que tinha vícios, incompreensões, se tornando assim melhores. Agora nós temos o Espiritismo que também vem, e também é o Cristo Redivivo que chega com uma nova mensagem. Ele prometeu a vinda do Consolador e o Consolador veio, só que em forma de mensagem. Ele não disse que viria em forma de pessoa física novamente. Outras religiões estão ainda esperando a volta do Cristo em forma de pessoa física. Nós temos que compreender de forma imparcial a mensagem espírita. Kardec, mesmo no início, teve uma certa desconfiança se seria verdade, porque ele era ligado à ciência, à matemática, mas comprovou e aceitou. Todo nosso irmão que agir de uma forma imparcial irá comprovar e aceitar, porque a doutrina espírita ela é racional, ela trabalha com a razão, com a ciência. Assim, nós vemos que também esse novo entendimento que chega, atualizado para os dias de hoje, a doutrina espírita, ela nos propicia que nós também venhamos a ser melhores cristãos, buscando a nossa regeneração. Para isso nós temos que nos livrar do homem velho. Não podemos também aceitar um novo entendimento mais atualizado se ainda mantemos vícios que não têm razão de ser, como no passado os fariseus em relação ao sábado, como nossos irmãos que no judaísmo ele tem que raspar a cabeça, tem que fazer circuncisão, muito preocupados com rituais, mas nem tanto com a mudança interna. O Espiritismo, ele quer que nós mudemos internamente, nos tornando verdadeiramente um novo homem. Possamos ter uma humildade, imparcialidade, respeitando muito os nossos irmãos, porque todos nós estamos em níveis diferentes de entendimento. Obviamente, um irmão nosso de outra religião, ele pode ser muito mais espiritualizado e uma pessoa melhor do que alguém que se apresenta como espírita. Mas o espírita de verdade é aquele que busca a cada dia ser melhor. Trabalha com humildade a sua regeneração, construindo novos momentos de alegria, de pureza junto a todos nós. Possamos nos amar como Cristo nos ama, com muita verdade, sinceridade, alegria e pureza.